Graça e a paz, amados. Deus abençoe. Mais um culto aqui, adorando ao Senhor e louvando esse Deus Todo-Poderoso. Os tempos são de grande aflição, de grande insegurança, mas o nosso Deus, ele continua soberano, amém? Ele continua sendo Deus, ele continua no controle de todas as coisas. Que no nosso coração possamos buscar em Deus e descansar nele, que a nossa expectativa esteja naquilo que ele tem a fazer, amém, em nossas vidas. Aqui no Salmo 51, a palavra do Senhor diz aqui no verso 11: Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém? Que nós possamos estar gratos pela salvação, que a alegria da salvação possa ser restituída em nossos corações nesses dias. Que nós possamos estar voltadas com o nosso coração, o nosso entendimento, para que o Senhor venha a fazer, porque muito mais Ele tem a fazer, Ele tem a fazer algo maior e algo melhor em nossas vidas. Não é o fim, amém? Creia nisso, não é o fim. Deus tem grandes coisas para nós, uma grande história para nossas vidas. Aleluia. Vamos louvar o Senhor e pedir Deus. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é
valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nada que façamos, Senhor, nos faz merecedores ao seu teu sacrifício por nós. O Senhor se fez sacrifício por nós, para que pudéssemos ser, ó Deus, merecedores deste infinito amor. Ó Deus querido, nós somos falhos, nós somos fracos, por isso tu sabes, Senhor, o quanto precisamos de ti, Jesus. O quanto precisamos da tua graça, da tua misericórdia sobre nós, Jesus. Descendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho,
Graça e a paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui. Infelizmente hoje, não estamos no tempo físico, mas com certeza, aonde nós estivermos, somos igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor não se limita a quatro paredes, Aonde nós estivermos, somos igreja. E estamos aí, mais uma vez, com esse decreto de lockdown. E a gente sabe, a gente não quer quebrar regras, infringir as leis que regem, o nosso município, a cidade de Araguaína. Então, estamos respeitando esse decreto assinado pelo prefeito. Irmãos, nós estamos aí diante dessa situação, E talvez muitos de nós fiquem questionando como nasceu, ou de onde surgiu, como veio esse vírus. Todos nós sabemos, como surgiu, mas muitas vezes a gente não tem a curiosidade de procurar saber sobre a questão espiritual desse vírus, Às vezes a gente já ouviu tanto Deus falar, sobre essas pestes, e a própria Bíblia diz isso, E muitas vezes nós não levamos em consideração isso. A discussão se polarizou, em torno da política, e a gente leva muito essa questão da pandemia. Hoje a gente tem mais pensado na questão política, e o Brasil tem vivido isso, a flor da pele, e muitas vezes nós esquecemos, de que existe um Deus que permite todas as coisas, E aqui no livro de Amós, no capítulo 3 de Amós, no verso 7, a palavra do Senhor diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, baseado nesta palavra, nós podemos entender que nos céus esta pandemia já tinha sido anunciada há algum tempo por Deus através dos seus profetas. Já não é de hoje que a gente vem ouvindo, algumas revelações bíblicas e algumas revelações de homens e mulheres de Deus, homens sérios, mulheres sérias, que vem falando sobre o que Deus haveria de fazer, o que Deus permitiria, que fosse feito sobre a face da terra. E eu acredito que por nós estarmos já num processo bem adiantado, do fim de todas as coisas, eu acredito que Deus, Ele permite para que a gente possa se voltar para Ele. Mas Deus, em hipótese alguma, nos pega de surpresa. Deus não permite a gente sofrer alguma coisa sem que antes Ele já não tenha avisado aos seus profetas. Eu me lembro que no ano de 2016, eu estive em um congresso lá em Brasília, e nesse congresso, um dos preletores foi um americano por nome de Don Lynch. E esse profeta, Deus o tomou naquela reunião, e Deus então o usou para falar de coisas que haveria de acontecer sobre a face da terra, e principalmente de acontecimentos que teria no Brasil, para que o Brasil se libertasse, saísse da escravidão, saísse de um estado de miséria, para passar a um país rico, um país aonde não receberia de fora, mas um país que daria das suas riquezas para fora. E em meio tanta a pandemia, nós podemos ver que o Brasil ele não parou em função
função disso. Por mais que tenham tentado parar, né, paralisar algumas atividades, o Brasil não parou. E eu acho que isso, de alguma forma, no momento certo, na hora certa, Deus, ele vai mudar, ele vai transformar a nossa situação. E nós teremos uma nação próspera, uma nação abençoada. Mas o texto vem falando que Deus não faz nada, né, coisa alguma, sem antes não avisar aos teus santos profetas. E eu vejo que, de fato, né, o Senhor, desde os primórdios, Deus sempre, através, né, de algumas situações, ele sempre avisou aos seus profetas, né, aquilo que ele iria fazer. Lá no livro de 1 Samuel, a gente vai ver o próprio Deus falando, né, Israel estava vivendo um momento, né, de crise espiritual profunda. E a gente vai ver Deus levantando Samuel como profeta em Israel, como sacerdote em Israel, num tempo em que Samuel ainda era criança. Então, 1 Samuel capítulo 3, o texto diz assim: entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando ele deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia prevalecer, e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou: Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. E correndo a Eli, disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele, levantando-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino, e pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há que dizer que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou no seu lugar. E depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que lhe respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo o que a ouvir. Naquele mesmo dia cumprirei contra Eli, de princípio a fim, tudo quanto lhe tenho falado a respeito da sua casa. Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade, de que ele bem sabia, pois seus filhos blasfemavam a Deus, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Então, olha só, aqui Samuel era uma criança, né? E Deus então chama Samuel, né? Provavelmente Samuel aqui era apenas um adolescente, né? E Deus então chama Samuel e faz, né? E o levanta novamente, porque naqueles dias a revelação de Deus era pouca, né? Como diz aqui no versículo 1, né? Que fala assim: entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Então, não se tinha uma experiência cotidiana com Deus, né? Como nós temos hoje, porque hoje nós temos, né, o Espírito Santo em nosso meio. Então, a nossa experiência hoje é cotidiana, mas naqueles dias não era frequente. E Deus então levanta Samuel, né? Tanto é que Samuel não reconheceu a voz de Deus, né? Foi algo assim tão pessoal
que ele pensou que o chamado era de Eli, né? E Deus então vem e fala, né? Ele percebeu, né? Pela inexperiência de Samuel e pela experiência do Eli, ele percebeu que quem chamava Samuel era o Senhor. E ele então diz a Samuel: olha, quando te chamar, né? Você responda, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel, né, Deus começa a descortinar o que ele haveria de fazer em Israel naqueles dias, a começar da casa de Eli. E Deus, então, a partir dali, Deus começa, né, a falar a Samuel as coisas que ele gostaria que acontecesse em Israel, né? Tanto é que a partir do ministério de Samuel, né, a gente vai ver Deus instituindo os primeiros reis, né, em Israel, né? Quando ele foi ungir a Saul, Deus diz para ele: olha, vai lá e unja Saul como rei de Israel. Como também Deus mandou que ele fosse à casa, né, do pai de Davi e ungisse ele como rei. Então Deus, ele não deixa que as coisas aconteçam aleatoriamente. Deus tem um controle absoluto, né, sobre todas as coisas. E Deus não está aleatório àquilo que acontece em nossas vidas, né? Porque assim como ele avisou lá no Antigo Testamento, né, para Samuel, como ele avisou, né, para Noé, que ele haveria de destruir a terra, né, haveria de destruir toda a criação, assim como ele pediu para que Noé criasse, né, formasse uma arca, né, confeccionasse uma arca e que ele pegasse, né, um bicho, cada bicho segundo a sua espécie, né, um casal segundo a sua espécie, colocasse dentro da arca, porque ele haveria de destruir a raça humana. Deus, 100 anos antes de haver a destruição, Deus estava falando com Noé. Então a gente percebe que levou 100 anos para que se cumprisse aquela palavra que foi dita para Noé, né? Então a gente percebe que Deus ele é atemporal, né? Deus ele não está limitado ao nosso relógio. Deus é atemporal, então ele vem falando isso no decorrer de muitos anos, né, de que haveriam pestes sobre a terra, haveriam pandemias, né, haveriam doenças, e nós estamos vivendo isso. Mas o que faz a diferença? O que faz a diferença para nós nesses dias? É entender o papel de Deus, é entender que Deus ele não permitiu que isso acontecesse sem que antes ele não tivesse nos avisado. E a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, é uma palavra só. E essa palavra vai culminar aonde? Na volta do Senhor Jesus e novamente, né, na cidade santa, aonde nós estaremos com Cristo, aonde nós viveremos o arrebatamento da igreja. Então, são tantas situações que temos vivenciado nesses últimos dias, que muitas vezes nós achamos, né, que as coisas estão acontecendo aleatoriamente, mas não estão, meus irmãos. Todas as coisas estão no controle das mãos do Senhor, inclusive a pandemia, inclusive as várias mortes que nós estamos vendo. Tem gente que fica culpando A, que fica culpando B, que fica maldizendo o Brasil, que fica falando tanta besteira por aí e desmerece o que a Bíblia diz, que nos últimos dias haveria de acontecer todas essas coisas. Então nós só estamos vivendo aquilo que o Senhor já permitiu que nós vivêssemos. Então, o que nós devemos fazer? É crer, é confiar nas mãos do Senhor, é nos preparar no nosso cotidiano,
entender, né, a ação soberana de Deus sobre todas as coisas. E não ficar procurando culpado das coisas que acontecem, porque se está acontecendo, Deus está permitindo que aconteça. E isso faz de Deus um Deus ruim, um Deus severo, um Deus duro? Não. Isso faz de um Deus que é Senhor sobre todas as coisas e que Ele é alfa e ômega, que Ele é atemporal e para Ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não vai mudar em nada o caráter de Deus. Então, o que nós precisamos fazer? É simplesmente procurar aceitar a vontade de Deus, procurar aceitar os desígnios do Senhor e nos preparar a cada dia para nos encontrarmos com Ele. Essa é a grande verdade. Esse é o grande desejo do Senhor, porque sendo assim, nós estaremos cumprindo aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Então, Deus é soberano e Ele não faz nada sem que antes Ele não avise. E Ele já vem falando isso já no decorrer de eras, né? De muitos anos. Ele vem falando isso. E nós, então, agora estamos vivenciando aquilo que foi falado. Infelizmente, as notícias que nós temos não são notícias tão boas, porque sempre que a gente lê algum noticiário, né, sempre a gente escuta falar, né, de outras doenças que estão vindo por aí, né? O coronavírus saiu, aí veio, né, veio uma cepa, uma nova cepa, aí agora tem uma outra gripe que está... Oi? Outras variantes, aí agora está vindo uma outra gripe, né? H10N1, né? Que está vindo lá lá da China novamente, né? Então, vamos estar preparados, né? Tudo isso que a gente escuta falar, né? Dos cuidados higiênicos que nós devemos ter, nós precisamos estar usando máscaras, devemos estar sempre fazendo utilizando o álcool em gel, né, procurando evitar aglomeração, porque nós não sabemos o que vai ser no dia de amanhã. O vírus é letal e nós não sabemos de onde vem e nem de quem vem. Então, o que nós devemos fazer é estarmos preparados. Então, que nós possamos a cada dia estarmos prontos, entendendo que essa situação não está fora do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E assim como Ele avisou a Samuel que Ele faria coisas grandes lá naqueles dias, a começar da casa, né, do sacerdote Eli, assim também Deus tem falado nesses últimos dias e usou vários profetas, tem usado vários pastores e até que se cumpra a vontade plena dele, né? Como a palavra do Senhor nos diz, que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E ela, né, dentro da vontade do Senhor, ela não traz dor, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos a cada dia entendermos, né, a obra do Senhor em nós e que nós possamos, né, a cada dia poder entender, né, essa vontade soberana de Deus sobre todas as coisas. Amém? Espero que Deus abençoe a sua vida, né? Espero que o Senhor te cubra com o sangue precioso de Jesus e que você esteja debaixo do escudo do Senhor, para que essa enfermidade não alcance a sua casa. Amém? Nós vamos orar e nós vamos agradecer ao Senhor por esse momento que Ele está nos permitindo. Amém? Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos aonde você está e peça ao Senhor para que Ele esteja sempre trazendo ao seu coração a expectativa de dias melhores, do porvir, aonde o nome dele será exaltado e engrandecido em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta noite, porque nós entendemos, Pai, de que o Senhor não faz nada
sem antes não comunicar aos teus santos profetas. E nós entendemos, meu Deus, que no decorrer de alguns anos o Senhor vem falando sobre grandes coisas que aconteceriam sobre a face da terra. E nós estamos vivenciando, Pai, esta pandemia em que já foram ceifadas muitas pessoas que faziam parte do nosso convívio e que hoje não estão mais conosco. Mas nós entendemos que mesmo diante de tudo isso, das perdas que temos tido, nós acreditamos que o Senhor tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Por isso, seja conosco, nos abençoe, supra as nossas necessidades e que a cada dia, Deus, que o Senhor possa nos acrescentar fé para que nós possamos ver a mão do Senhor agindo sobre todas as coisas, Pai. Nós oramos e nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Quer falar alguma coisa, pastora? Não? Então, essa semana nós temos a reunião de oração na quinta-feira. Nós não sabemos ainda, né, quanto tempo vai durar esse decreto, se o governo vai renovar esse decreto, né, o lockdown. Mas, de qualquer forma, na quinta-feira nós temos o culto de oração. E no domingo, às 19 horas, estaremos lá, se assim Deus permitir, né, e se não houver nenhum decreto, estaremos na igreja para juntos adorarmos ao Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.